sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal e nós vamos conversar hoje sobre a grade energética planetária. Em primeiro lugar, eu quero falar com vocês como é que acontece esses temas, por que eu chego a esses temas aqui com vocês. Os temas eles vão sendo desenvolvidos de uma forma, se vocês prestarem atenção, eles estão sendo desenvolvidos de uma forma assim, como que eu posso dizer, assim, contínua, uma forma assim que seja, fugiu a palavra, mas assim, sequencial, vamos dizer, em termos de assunto. No primeiro vídeo eu falei muito sobre as energias, falei sobre a medição Schumann, né? E eu disse que eu traria para cá a respeito desse assunto, e eu tenho já toda a pesquisa feita para trazer para cá, mas, no entanto, assim, em vez de falar sobre as energias Schumann, eu falei sobre o Ganesha, porque me veio assim que eu deveria falar sobre o Ganesha. Na verdade, obviamente que eu estou fazendo, né, estava já desde aquela época, continuo fazendo aquilo que eu falei para vocês aqui no vídeo, né, que é falar, né, durante o dia o mantra, né, do Ganesha para atingir um determinado objetivo ou para atingir um objetivo amplo, né, geral, relacionado a nós e tudo que eu expliquei ali. Então, por isso, eu pensei, eu vou falar sobre este assunto. E quando eu falei sobre esse assunto, foi bem próximo, né, do portal 88, do portal de Leão, portal da prosperidade, portal das energias de Sírius, né, que traz essa questão toda de uma carga energética muito grande e também das questões da prosperidade. Então, eu primeiro pensei em fiz, aliás, o vídeo sobre o Ganesha e na sequência veio o portal do Leão, o portal da prosperidade, que na realidade não foi de caso pensado, foi, entre aspas, uma coincidência. Então foi uma intuição que eu tive de falar sobre o Ganesha por conta de eu estar praticando o que eu ensinei aqui, e posteriormente veio o portal da prosperidade, o portal de Leão 88 com as energias de Sírius. Aí eu tinha pensado, eu vou falar sobre o Ganesha, eu já tinha programado, né, para mim, vou falar sobre o Ganesha, e no próximo vídeo eu vou falar sobre um tema, né, um tema que eu vi num livro falando sobre banhos, né, sobre banhos de ervas, tal, que tem muito a ver também com essas questões de energias, mas não propriamente ensinando a fazer um banho de ervas. É uma curiosidade que tem a ver com planetas, com conjunção planetárias, com as ervas, com as questões astrológicas, enfim. Algo que eu li num livro do Ramatiz e que eu ia trazer aqui para vocês. Então já estava lá anotado. Ganesha e na sequência banho de ervas. Só que a energia Schumann ficou ali, né? Ficou ali de reserva. Eu falei, eu não vou falar dela agora. Tudo bem. Aí tava lá. Não consegui, não fiz o texto durante a semana, tive algumas outras coisas, acabei não fazendo. Hoje eu tô gravando esse vídeo até com um pouco de atraso, porque hoje já é quinta-feira, eu vou colocar ele no ar amanhã, que é sexta. Ontem eu pensei em fazer sobre a grade energética planetária, que é um assunto que eu também já tinha me chamado a atenção e eu já tinha pensado em trazer, mas eu ainda não tinha sequer pesquisado sobre o assunto. Mas ficou na minha cabeça, eu tenho que falar sobre a grade energética planetária. Então eu fui pesquisar, eu fiz essa pesquisa ainda hoje, então eu fui procurar na internet, porque eu tô lendo um livro relativo à fraternidade branca, e esse livro fala não da grade energética, mas fala de algumas questões que me chamaram a atenção, que estão relacionadas com isso,
E aí eu pensei, eu tenho que fazer. Ou seja, é sempre parece que é o acaso, parece que as coisas acontecem ao acaso, mas não são, elas estão programadas segundo a espiritualidade, segundo a egrégora que acompanha o meu trabalho. Antigamente eu não pensava nisso, antigamente eu acontecia coisas desse tipo, mas eu simplesmente achava que era uma bagunça minha, feita por mim mesma. Tinha programado uma coisa, falava sobre outra. E algumas vezes eu sequer seguia essa intuição. Eu tinha a intuição de falar sobre um outro assunto, depois eu pensava, não, por que eu vou falar sobre esse assunto? Se o outro já está aqui programado, eu vou seguir aqui o que eu programei e pronto. E ia contra a minha própria intuição e falava sobre o outro assunto. Então eu percebi agora que essa questão está relacionada às questões que a espiritualidade, a minha egrégora espiritual, ou seja, a egrégora que comanda aqui o meu trabalho, que está me acompanhando na minha jornada evolutiva, na minha jornada espiritual, no meu trabalho de trazer para vocês também as informações, ela que programa os assuntos que eu devo fazer. Muitas vezes eu peço, né, a inspiração, e outras vezes ela vem, né, ou seja, a inspiração vem, a intuição vem dessa forma, né, sem que eu tenha pedido, pensado, simplesmente aparece, eu vou falar sobre esse assunto. E agora eu me conscientizei que é isso que está acontecendo. E por que eu estou falando isso para vocês aqui em primeiro lugar? Bom, né, antes de tudo, em primeiro lugar, na verdade, para dar para vocês uma explicação com relação ao meu trabalho, que não é um trabalho feito assim de forma aleatória. Ele tem um propósito e ele tem uma governança. Ele tem uma egrégora espiritual que está seguindo, que está comandando, que está orientando esse meu trabalho para trazer para vocês os assuntos mais relevantes. Então, às vezes pode parecer uma bobeira, falar sobre o Ganesha, apesar de que não é bobeira, né? Mas, né, você está falando de energias, de repente você fala de extraterrestres e no meio disso você fala de um deus indiano. Isso é bobeira ou tem uma ligação? Se vocês pararem também para pensar que desde que o Erich von Däniken escreveu aquele livro, Eram os Deuses Astronautas, o que ele quis dizer? Que aqueles deuses que vieram nas civilizações mais antigas, né, milenares aqui do planeta, eram nada menos do que seres de outros planetas, de outras galáxias, que traziam para cá os seus conhecimentos. Por isso que na maioria das vezes eles tinham aparências totalmente diferentes da aparência da humanidade da Terra. Então, está tudo interligado, está tudo conectado, até porque tudo tem a ver com as energias, com as questões energéticas, com a nossa sintonização. E em segundo lugar, o motivo de eu estar também explicando isso para vocês é para que vocês também prestem atenção no que acontece na vida de vocês. Não é porque vocês de repente não fazem um trabalho desse tipo que essas coisas não acontecem na vida de vocês. Acontecem sim dentro da rotina e da orientação de cada um de vocês. Então é muito importante, principalmente nesse momento do nosso momento planetário, dar muita importância às nossas intuições. Mais do que nunca, a espiritualidade está agindo muito próximo de nós. E vocês vão entender por que até com esse nosso assunto de hoje. Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre a grade energética planetária.
Para isso, eu vou começar falando da Confederação Galáctica. A Confederação Galáctica, ela trabalha junto da Grande Fraternidade Branca Universal. Na verdade, não é uma coisa à parte, não é algo à parte, né? Os seres que atuam na Confederação Galáctica fazem parte também da Fraternidade Branca Universal, por isso que tem esse nome fraternidade, que vem de fraterno, no latim significa o quê? Significa irmãos, co-irmãos. A maioria de nós tem o conhecimento da fraternidade pelos mestres dos 7 raios principais. Mas, na verdade, não existem só esses 7 mestres, nem só os 7 raios e nem mesmo somente 12 raios. São muito mais raios, assim como os trabalhadores, os mestres em geral, e os trabalhadores em geral também são muito mais extensos. A quantidade, o número desses trabalhadores são muito, aliás, é muito maior, né? Eles vêm de diversos mundos, de diversos planetas que atuam como irmãos, porque é o que todos nós somos, afinal, irmãos criados pela mesma fonte criadora. A Confederação Galáctica, como o próprio nome já diz, né, é a união de vários grupos, né, que também representam esses vários planetas. Então, a Confederação também ela é formada por vários grupos de vários planetas que atuam sob as diretrizes da Fraternidade Branca Universal, fazendo, obviamente, parte dela, né, parte da fraternidade. Então, a Confederação é como se fosse parte operacional da fraternidade. Não que os mestres, que os arcanjos, enfim, que eles não trabalhem, mas eles têm um tipo de trabalho diferente. Esse é outro assunto que eu também vou trazer aqui para vocês, numa questão relacionada a todas as atividades, até não só da espiritualidade, mas dos próprios trabalhadores, que eu vou trazer isso mais para frente. Então é a mesma coisa. A Fraternidade Branca, ela tem lá todos os componentes dela que atuam de diversas formas relacionadas à parte universal. E a Confederação Galáctica é, na verdade, uma grande frota composta de vários membros de várias localidades, ou seja, de vários planetas, galáxias, sei lá, que atuam dentro da Fraternidade Branca, mas com este trabalho operacional que é muito mais específico. Então, é como se fossem graduações. Então, existe, por exemplo, uma empresa, existem os diretores, existem os gerentes administrativos, os gerentes comerciais, os gerentes operacionais, e existem os trabalhadores de diversas formas também, os administrativos, os operacionais, da área comercial. Cada um deles atua da sua forma diferente do outro. Cada um faz um trabalho diferente do outro, mas todos são ligados àquela diretoria que é ligada à presidência, enfim, e que todos fazem parte de um conjunto ali, todos trabalham pela mesma causa. Então, pensa dessa forma, né? Esses mundos que atuam já na Confederação Galáctica são aqueles que já atingiram um estado de unidade com o cosmos. Eles já atingiram o quantum energético de amor, de solidariedade, de sentimento de serviço universal. Ou seja, eles trabalham em prol dos seus semelhantes, em prol do universo e não de si próprios ou dos seus semelhantes ali, né? Então eles sabem que o bem de cada um, seja individual ou planetário, depende do bem de todos. Então por isso que eles trabalham para esse fim, para o bem de todos. E eles atuam, né? O trabalho deles é atuando tanto na saúde, seja planetária, e isso envolve também as questões ecológicas,
a consciência ecológica, a sustentabilidade. Por isso que esses temas, né, sobre ecologia, sustentabilidade, tem tudo a ver com espiritualidade, né? Também na saúde das populações dos planetas, né? Então, por exemplo, aqui na Terra eles atuam nos centros espíritas, na sessão de passes, de cura, radiação energética. Eles também trazem vários sistemas de cura, né, que foram trazidos por eles, canalizados por diversas pessoas, como, por exemplo, o sistema de cura multidimensional arcturiana, as câmaras de cura arcturiana, o sistema de frequência de brilho dos pleiadianos. Tem também a terapia tamiana, que é também dos pleiadianos, né? Então, esses são alguns dos sistemas de curas que foram canalizados por pessoas aqui na Terra para auxiliar também nos processos de cura e conscientização de todos nós aqui do planeta. Estes seres se dispuseram a auxiliar no nosso crescimento, tanto individual como planetário, cuidando do nosso saber e da nossa saúde física, energética, espiritual, que no final das contas está tudo conectado, né? Está tudo correlacionado. Quando o Chico Xavier falou lá nos anos de 1970 no programa Pinga Fogo, sobre aqueles 50 anos de moratória do planeta, que mais tarde ficou conhecido como sendo a data limite, né, que foi atingida em 2019, ele disse que passado esse período, né, se a gente cumprisse aquele período de nenhuma destruição global, nós receberíamos a visita dos nossos irmãos do espaço, e ele ressalta sempre com a permissão de Jesus, e também ele diz que nós saberíamos que fazemos parte da grande família universal, né, ou da família do cosmos. Aí, se você pensar que nós já estamos há 3 anos desse prazo, nós passamos da data limite. Eu não diria que passamos com muitos méritos, né? Mas passamos, isso também faz parte da evolução do planeta, quer dizer, a ressignificação do que é importante, do que tem valor, o que é chamado aquela separação do joio e do trigo, que foi dito nos evangelhos, que foi dito na Gênese de Kardec, que foi dito também pelo Ramatiz. Por isso que eu digo que nós não passamos com tantos méritos assim, porque sempre tem aqueles que não estão em total acordo, né? Então, quer dizer, a questão se vai haver uma separação do joio e do trigo, não é uma imposição espiritual, é uma questão pessoal, da escolha de cada um, é uma questão de evolução de cada um. Tem pessoas que estão procurando, tem pessoas que estão a caminho e tem pessoas que não querem nem saber. Então, essa é a questão. Se você não quer nem saber das questões da espiritualidade, e quando eu falo espiritualidade, eu deixo bem claro, não tem nada a ver com religiosidade, eu estou me referindo a essa situação. Existe a evolução do planeta. E existem aquelas pessoas que não estão preparadas para evoluir com o planeta. Mas isso tudo só depende de cada um. Por isso que Jesus disse, nenhuma ovelha se perderá do meu rebanho. Mas, como a gente passou desse tempo, né, a gente pode dizer que a gente, o planeta Terra, já faz parte dessa confederação. Assim como o Chico disse há mais de 50 anos atrás, que nós saberíamos que fazemos parte de uma grande família universal. Por isso que várias comunicações já são feitas desses irmãos com pessoas de forma, hoje em dia, bem mais clara do que era antes, né? Apesar de todo o esforço
que é feito por eles e por muitos de nós, alguns vão demorar mais tempo. Por quê? Porque não é dado a estes seres da confederação ou da fraternidade, e de uma forma geral toda a espiritualidade superior, interferir nas nossas escolhas. Quer dizer, alguns já vieram mais preparados, outros já estão mais preparados hoje, de uma forma geral, já conseguem se comunicar ou ver ou sentir esses seres com maior facilidade, e outros com menor facilidade, outros de forma alguma. Então, não é possível a eles interferir nesse sentido, com relação à evolução da humanidade. Por isso que eu falei no começo, vamos prestar atenção a todas as nossas intuições, porque isso faz parte da nossa evolução e da comunicação desses seres com a gente, né? Então, por isso que existe também aquela máxima: quem tiver ouvidos de ouvir, ouça; quem tiver olhos de ver, veja. Mas o que tudo isso tem a ver com a grade energética planetária? Tem tudo a ver. Tudo a ver com esse assunto, porque a Terra, sendo um planeta em evolução, ela possui recursos que são muito interessantes, sejam minérios, ou seja, a bioenergia. E esses recursos, eles chamam muita atenção de outros planetas que já tiveram a sua evolução tecnológica atingida de uma maneira ampla, mas moralmente não foram atingidas esse mesmo volume. Então, eles são atrasados ainda moralmente. É um assunto um pouco confuso, né, de se pensar. Então, quando você entende que algumas pessoas vão ser separadas por questões de afinidade vibracional e vão para outros planetas que ainda vão atingir essa evolução, e você fala, como assim, né? Mas se você parar para pensar, por exemplo, os capelinos, eles vieram para a Terra, eles no período da Atlântida. Então, o planeta deles lá em Capela já estava atingindo esse patamar que a gente está arrumando agora. Então, eles foram exilados, vieram para a Terra, se instalaram na Atlântida, que era um núcleo de desenvolvimento ainda bem mais desenvolvido, né, espiritualmente, tecnologicamente, principalmente, e em boa parte moralmente. Mas eles conseguiram, eles tinham um conhecimento grande, os que vieram de Capela, eles tinham um conhecimento grande tecnológico, mas não moral. Então eles vieram para cá, encontraram uma tecnologia favorável, mas conseguiram afetar moralmente os habitantes de Atlântida. Por isso que houve toda aquela questão do desastre, do afundamento e tudo mais. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte: assim como na Terra existem pessoas do bem e pessoas do mal, nós, comuns, estamos, mesmo que não sejamos do mal, mas estamos em estágios evoluídos diferentes, né? Na questão de entendimento, como eu acabei de falar, alguns já entendem, outros não estão começando a entender, outros não querem nem saber da história. Esses não são ruins, eles não vão ser degradados, eles simplesmente ainda não sabem, não atingiram esse patamar. Mas tem outros que são ruins, eles têm a evolução tecnológica que nós já conseguimos atingir, mas são moralmente ruins. Então imagina que em todo o universo, entre as várias raças que existem no universo, existem seres dessa mesma forma, em estágios evolutivos moralmente diferentes. Então, mesmo que planetas em regeneração, eles ainda não são planetas perfeitos. Essa grade energética que envolve o planeta, ela como o nome já diz, ela é formada basicamente por 3 energias principais. Tem a telúrica, que vem do interior da Terra, a energia Schumann, que é aquela que a gente conhece também como a aura do planeta, que vai se expandindo,
tem várias camadas, né, de vibração, e também as linhas de Ley, que eu já tenho inclusive vídeo aqui no canal falando sobre as linhas de Ley. Então, a união dessas energias, ou seja, a Schumann, a telúrica e as próprias linhas de Ley, formam a grade planetária, a grade energética planetária, né? Então, assim como eu mostrei nas linhas de Ley, existem os vórtices energéticos, que são lugares específicos do planeta. Em 1954, um estudioso francês chamado Aimé Michel resolveu estudar algumas aparições de UFOs pelo interior da França. E ele mapeou essas localidades onde ocorriam várias aparições seguidas, não uma só. Então, várias aparições ocorriam nas mesmas localidades. Então, não só na França, mas também em vários outros lugares, né, em várias outras regiões da Europa. Então, ele mapeou esses lugares, né, e ligou entre esses locais no mapa e chegou à conclusão de que essas naves que apareciam recorrente nesses mesmos lugares apareciam, aliás, elas seguiam uma rota em linha reta entre esses pontos mapeados, que eram, na verdade, esses vórtices de energia. E aí ele deu esse mapeamento dessas linhas o nome de ortotenia, ou seja, as naves seguiam uma rota energética pré-estabelecida. Aí mais tarde, na década de 80, outros pesquisadores ufológicos, inclusive aqui do Brasil, voltaram, né, a essa teoria da ortotenia, e descobriram que essas rotas passam por locais importantes do planeta. Locais como, por exemplo, estradas, represas, centrais elétricas, bases importantes militares, né? As bases militares dos locais mais importantes. Então, quer dizer, as rotas de movimentação dessas naves, elas seguem a grade planetária nesses vórtices de energia, aparecem e seguem em linha reta por esses locais específicos. Ou seja, essas naves que aparecem, elas não aparecem aleatoriamente, elas aparecem com um propósito, elas aparecem em locais escolhidos, vamos dizer assim, energeticamente, que coincidem, não é que coincidem, mas que estão relacionados também a essas localidades importantes do planeta. Aí, que conclusão que a gente pode chegar com relação à grade planetária, aos vórtices de energia e a aparição dessas naves? A gente relaciona tudo isso com a Confederação Galáctica, com esses trabalhadores, com essas frotas da Confederação Galáctica, que estão também fazendo, vamos dizer assim, rondas energéticas e de proteção aqui no nosso planeta. Estes seres de luz que compõem, né, que fazem parte da frota da Confederação Galáctica, eles ficam também estacionados ao redor da Terra. Essa informação veio da própria Fraternidade Branca, dizendo que estas naves da Confederação ficam estacionadas ao redor do planeta por vários motivos. Um deles é fazer esse contato com as pessoas que já estão preparadas para receber esse contato, que é aquilo que eu estava falando lá no começo, né? Então, esse contato é basicamente para trazer informação que são necessárias, principalmente nesse momento do planeta. Naturalmente que é um momento esperado por todos eles. Todos já sabiam que esse momento chegaria, né? Esse momento crucial, né? A gente pode chamar assim, da nossa evolução, ou seja, da nossa transição
de planeta de provas para planeta de regeneração. Então seria um momento de maior forma de contato, que a gente pode perceber que, de uma forma geral, a nossa intuição, como eu vinha falando antes, está muito mais aguçada. E algumas pessoas estão tendo esse contato de uma forma muito mais clara, muito mais ampla, né? Muito mais ampla. Mas desde sempre essa frota já esteve aí ao redor do planeta. E também por questões de segurança. Esse é um outro, vamos dizer, um outro dos motivos deles estarem aqui, né? Então, que segurança? Tanto para facilitar a entrada dessas novas energias vinda dos raios da fraternidade, como também para proteção, né? Não só através das energias, mas a proteção real, física mesmo, com relação a esses outros seres que eu já citei aí né, agora há pouco, que não são tão evoluídos moralmente, que teriam interesse, que seriam atraídos pelas questões das nossas energias, né, dos minérios, a bioenergia, enfim, que seria a energia da Terra e a energia das próprias pessoas, nossa própria, né, dos habitantes. Então, naturalmente que algum desses seres já estão, né, estiveram aqui, estão desde muito tempo, né, e permaneceram no planeta, em algumas regiões, e outros conseguiram ainda entrar posteriormente no planeta, como no caso, por exemplo, das várias situações que a gente ficou sabendo, que eram situações assim mais hostis. Por exemplo, aconteceu aqui mesmo no Brasil, né, a gente teve situações mais hostis de avistamentos com coisas, com ferimentos, inclusive, nas pessoas, né? Então, a frota, ela evita, na verdade, um ataque massivo desses seres, com dominação seria do planeta, mas, eventualmente, pela nossa própria atração, pelo nosso próprio, né, magnetismo, a gente atrai esses seres. Quando a gente analisa que a rota de algumas dessas naves que adentraram o planeta segue essa grade energética e aparece em locais como centrais elétricas, bases militares, também são para nossa própria proteção, para que a gente não utilize essas questões de forma destrutiva, que prejudicaria não só naturalmente a todos nós mesmos, né, mas também prejudicaria uma boa parte da energia, da própria energia do universo. Agora, que eu estava falando da atração que nós influímos nesses seres mais hostis, é porque nós também interferimos nessa grade planetária, né? A questão da psicosfera da Terra, que é formada pelo tanto de sentimentos e pensamentos que afetam também a grade planetária, ou seja, os pensamentos pesados que a gente emite e que são entre encarnados e desencarnados. Por isso também que a constante vigia e proteção desses seres ao redor do planeta. E hoje, agora, né, nesse momento, essa grade já está muito mais fortalecida, até pelas questões da própria transição, as questões do próprio esvaziamento do umbral, da conscientização maior com relação às questões espirituais que a gente está tendo nesse momento. Então, a gente está conseguindo liberar essa psicosfera
e consequentemente, recuperar a grade planetária, né? A Terra já atingiu uma certa massa crítica capaz de modificar e regenerar essa grade planetária. Por isso que é cada vez mais importante que a gente estude sobre esses assuntos, que a gente fale sobre esses assuntos, que a gente se conscientize mais sobre esses assuntos e que a gente sintonize cada vez mais com estes seres, não achando que esse tipo de assunto é fantasioso demais, é ficção científica, é deslize na maionese, né? Astral, espiritual, seja lá o que for. Se a gente lembrar da frase do Chico Xavier, a gente vai ver que uma pessoa como ele, do escol espiritual que ele já tinha atingido, tão grande, tão elevado, e ele falou sobre a família universal, ou seja, trazendo para nós naquela época, há mais de 50 anos, uma faísca do conhecimento, não que ele tinha, mas que nós podíamos ter naquela época, de que nós fazemos parte dessa família universal, ou seja, a Confederação Galáctica. Então, dizer que Fraternidade Branca, Confederação Galáctica é fantasia para uma pessoa que respeita, que admira, que acredita nas palavras de um médium como Chico Xavier, seria mesmo que desrespeitar toda a sabedoria que ele trouxe, todo o trabalho que ele fez com relação à mediunidade, à conscientização espiritual do que ele podia trazer na época que ele, desde que ele começou, até todo o trabalho que ele fez aqui no planeta Terra. Lembrando que tudo tem o seu tempo certo. É a questão da massa crítica. Por isso que eu falo sempre, essas questões de separatividade, quer dizer, não só eu que falo, né? Logicamente, mas as questões de separação entre eu sou espírita e eu sou espiritualista, e sendo espírita eu não acredito em fraternidade branca, nem questões como essa de grade planetária, de seres de confederação, coisas desse tipo. Isso é não estudar. Isso é pessoa que não estuda, que não abre a mente, que não tem uma visão universal das questões da espiritualidade. Espiritualidade não é religião, não é doutrina. Espiritualidade é estudo, é aprendizado, é sabedoria. E sabedoria que a gente procura quando estuda a espiritualidade. Por isso que tem sempre que ter a mente aberta. É isso, gente, é um assunto bastante contagiante, é um assunto que engloba muitas coisas e eu trouxe para vocês aqui um pouco do que eu estou aprendendo sobre isso, das conclusões que eu chego, de tudo que está relacionado até com o que vem acontecendo comigo, como eu falei logo no começo do vídeo, que tem tudo a ver. Então prestem atenção também aos sinais que chegam até vocês. Espero que vocês tenham gostado desse assunto. Se gostaram, não esqueça de deixar seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar o sininho para todas as notificações, deixar também o seu comentário das suas experiências com relação à intuição, ao que você já sabia, sabe ou quer saber mais sobre esse tipo de assunto. E também, se for
legal compartilhar também com as pessoas que vocês sabem que precisam e que vão gostar também desse assunto, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, deixo vocês sempre com meu forte abraço, um grande beijo, paz e luz a todos, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, tchau!